era realmente o Messias quando ele veio. Eles estavam cegos, continuaram cegos. Eles estavam olhando para um outro lado, eles tinham um outro campo de visão que não tinha nada a ver com o Espírito. Eles não reconheceram e Jesus teve que confrontá-los. E Jesus tinha que confrontar para ver se alguns pudessem entender o que ele estava falando, palavras que nunca eles tinham ouvido. As multidões mesmo falavam, este prega como que tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Mas eles não entenderam. Mas Jesus, ele não ia parar e ficar ali com eles, tentando convencê-los, porque tinha... Tendo uma coisa, amado, tendo gatilhos de avivamento desde o avivamento no início da... O Santo foi derramado para cumprir a palavra que Jesus havia dito, a promessa que ele havia feito, de que enviaria da parte do Pai Espírito Santo, e que eles iam ser conduzidos pelo Espírito Santo, ia ter a revelação dos céus, ia ter a revelação de Cristo. Cristo ia ser manifesto na vida deles por meio dessa ação. Isso aconteceu, mas saibam de uma coisa, isso poderia ter acontecido antes já. E vem acontecendo. Tudo bem, teve a perseguição, veio o catolicismo romano, houve uma estagnação, as Bíblias foram escondidas, depois veio a reforma e começou a aparecer as escrituras, e começaram a ter alguns avivamentos na Inglaterra, Estados Unidos, em outros lugares. E começou a acontecer, e veio vindo. E tem acontecido nesses dias mensagens tremendas da parte de Deus. E que poderíamos estar mais longe, nós poderíamos estar avançando, nós poderíamos estar debaixo de um grande poder de Deus, amados. Mas entenda que os interesses acabam sendo sutis e roubando o poder do avivamento que deveria estar acontecendo, amém? Por causa disso. Dos interesses humanos e terrenos. Quantos de nós não temos compreendido isso, pensando que Cristo só nos liberta de uma vida financeira difícil para nos dar uma vida financeira melhor? Mas não é essa a questão. Uma coisa vai ser consequência da outra. Isso não é o mais importante. O importante é nós termos a presença viva de Deus em nós, aleluia. Isso é importante. As demais coisas, Jesus fala, serão acrescentadas. Não se preocupem com isso. Mas, infelizmente, a multidão tem se preocupado com isso. Porque eu quero casar. Eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Porque eu quero ser empresário, quero ser empresário. Tudo bem, tem a chamada para ser empresário. Saiba que, em primeiro lugar, a tua chamada é para conhecer o reino de Deus. É para buscar aquilo que é pão do céu. Aquilo que é conhecimento da glória de Deus. Estava acontecendo algo aqui interessante. E aí vamos continuar. Olha o versículo 2, depois daquelas coisas. Jesus saiu de lá, daquela turminha endemoniada, que queria uma outra coisa. Ele atravessou o mar da Galileia. Versículo 2, grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos, sinais que só o Messias poderia fazer quando ele viesse, e ele estava lá. Sinais que nenhum outro podia fazer, e nenhum outro fez. Jesus estava fazendo. Ele estava operando. Por isso houve uma grande multidão que, de fato, começou a seguir Jesus. E Jesus ficou com aquela multidão, a palavra diz que ele teve compaixão daquela multidão, ministrou aquela multidão, continuou operando sinais, os sinais miraculosos, as curas, os milagres, etc. e tal, e ainda alimentou a multidão. Jesus operou um grande sinal ali, fora os outros sinais miraculosos, ele ia operar o sinal de uma grande multiplicação. Quando você pensar em Deus, saiba de uma coisa, Ele é multiplicação.
Ele quer multiplicar Cristo através da sua vida. Ele quer multiplicar o poder dele através da sua vida. Ele quer multiplicar o conhecimento dele através da sua vida. Ele quer que você multiplique isso a começar dentro da tua casa. Ele quer que você multiplique isso no lugar onde você estiver. Amados, o que eu tenho sentido do Espírito nesses dias é que eu não posso mais perder tempo. Aonde eu estou, se você quiser, anda comigo para você ver. Eu estou andando, já aponto o dedo para a pessoa e já começo a declarar a palavra, sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Amém? Estava lá no meu condomínio e tinha as mulheres trazendo uma pudim, eu gosto de pudim, outras carne, pão, sanduíche, porque iam fazer uma confraternização. Então eu apontei para elas, assim, falando diante de Deus isso. E comecei a falar a parábola dos trabalhadores da vinha. Olha, Deus quer levantá-las, porque Ele está levantando os desocupados espiritualmente. Porque nós estamos vivendo na última hora para a volta de Jesus. Aí eu falei, o pai saiu a contratar os trabalhadores e chegou na 11ª hora, encontrou uns lá que estavam desocupados. E ele disse assim, pô, vocês não estão trabalhando, o que vocês estão fazendo? Ninguém nos chamou, então vem trabalhar na vinha. Eu falei para foram os que mais receberam. Nossa, onde está escrito isso? Mateus 20, a hora que chegar em casa vai ler. Eu falei, todas estavam ali. E saí andando, lancei a semente. E algumas iam chegando e eu ia falando. Amados, porque eu entendi uma coisa, eu não posso mais perder tempo na minha vida. Eu estou aqui para isso. Eu estou aqui caminhando nessa terra pelos propósitos de Deus, não pelos meus. Jesus, quando ele veio e começou a pregar aquela multidão, ele disse assim, eu não falo de mim mesmo. Eu não estou falando de mim mesmo. Eu falo conforme o Pai me prescreveu. As palavras que eu estou dizendo é do Pai, elas não são minhas. Jesus estava dizendo assim, eu não estou perdendo tempo comigo, eu não estou perdendo tempo com as minhas coisas, eu estou falando do céu, eu estou falando do Pai. Meu Deus, eles não entenderam. Porque o único que podia falar seria o Messias, falar desta forma, seria o Messias. E aí, ele ainda operou o milagre da multiplicação, um grande milagre, algo que eles não conheciam, não tinham visto ainda. E eles ficaram tão extasiados que aconteceu uma coisa, no versículo 14. Uma multidão. Lembre-se do que você leu aqui, uma multidão estava seguindo Jesus. Amados do Senhor, existe uma multidão seguindo Jesus hoje. Mas não por causa da presença do Pai, não por causa da presença de Deus, por causa daquilo que eles querem, aquilo que eles precisam. Existem multidões, espera um pouquinho. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, reconheceram, né? Disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles não falaram Messias. Você viu aqui escrito Messias? Você viu aqui escrito Cristo? Não. O profeta, porque ele nos alimenta. Não espiritualmente. Muito embora eles tiveram se ouvido o dia inteiro, noite inteira. Aquele tempo que eles estavam ali com Jesus, eles ouviram sobre o céu, eles ouviram a palavra, eles foram ministrados além dos milagres, dos sinais, que só o Cristo poderia fazer, eles viram, e ainda receba de lambuja o milagre da multiplicação da comida física. Aí quando eles viram a quantidade de comida física, opa, peraí, esse é o profeta, esse é o bom, esse é o bambambam, ele vai ser nosso rei. E quiseram levantá-lo como rei, aqui você vai ver. Jesus, versículo 15. Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Não, eu não vim aqui para isso. Agora escute o que eu vou falar. Tem muitos homens de Deus que estão operando sinais, que começam a operar os milagres de Deus, pelo poder de Deus, evidentemente. Tem muitas pessoas que estão recebendo coisas que precisam, sim, multidões. Hoje, multidões, porque Deus é abundância, Ele é o dono da prata, do ouro, etc e tal. Ele é bom. Jesus falou, o Pai é bom,
Ele vai dar até o Espírito Santo àqueles que pedirem. Amém? Então tem muita gente recebendo coisas que Deus opera através de pessoas. E o que está acontecendo? Eles estão aceitando serem levantados como rei. Vocês não entenderam isso? Eles estão recebendo a glória para eles. Eles, escute, eles estão recebendo a glória para eles. E aceitam ser levantados como o bambambam. O mundo está cheio. No Brasil está cheio. Por isso que eu digo, escute o que eu vou te dizer. Aqueles que estão em cima vão ser colocados embaixo. E os que estão embaixo vão ser colocados em cima agora nisso. Porque a palavra diz isso. Deus vai levantar os que não são para confundir os que são. E eles vão ficar confundidos. E vão dizer assim, o que está acontecendo? Está acontecendo? Está acontecendo? Quem são essas pessoas? Quem são eles? Essas pessoas, não, isso não pode. Isso não pode. Eu é que sou bom. Eu que sou importante, não eles. Mas quem está fazendo? Quem irá fazer? Deus. Ninguém vai poder impedir o que Deus vai fazer. Ninguém vai poder impedir, porque o poder vai ser tal na vida dessas pessoas que se humilharam debaixo da potente mão de Deus. E vai ser arrasador, amados. Porque nós vamos viver o último e grande avivamento na terra. A palavra de Deus diz em Joel capítulo 2, que vão olhar assim, quem é este povo poderoso? Nunca vimos isso. E depois que esse povo se manifestar pelo poder de Deus na terra, também não haverá povo que nem esse, não haverá mais povo que nem esse que vai ser manifesto, amém? Então queira ser, participe disso, comece a buscar, comece a se apaixonar pela presença de Deus, comece a ser desesperado pela presença de Deus, comece a parar com os interesses errados. Tudo que você precisa, Deus vai te dar. Mas não queira fazer troca com Deus, porque Deus não faz troca com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Se você quer a presença dele, ele vai dar a presença dele. Mas segundo a motivação do teu coração, Deus continua olhando até hoje para a motivação do teu coração, amado. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sempre será. Assim como olhou para a motivação dos fariseus, na motivação dos religiosos daquela época, que não perceberam o tempo que eles estavam vivendo, não reconheceram o tempo da vossa visitação. Jesus falou isso quando estava entrando em Jerusalém. Aplaudam a Jesus. Ele é rei, ele é Senhor, ele é autor e consumador da nossa fé, aleluia. Aí ele deu fora de lá. Não quero glória de homens, não. Tchau. Não reconheceram? Tudo bem, então vamos ficar sem reconhecer. Mas a multidão ficou tão alvoroçada com o milagre e com os sinais que ele operou, que saíram correndo atrás. Bom, Jesus saiu de lá e não pegou o barco com o qual ele tinha ido até lá, porque vocês viram aqui no começo, ele atravessou o mar de Tiberíades, o mar da Galiléia, que é a mesma coisa, e foi lá para o outro lado, e aconteceu tudo aquilo. E aí ele não pegou o barco, ele foi para o monte orar, ficou 8 ou 9 horas orando, depois desceu do monte e foi andar sobre as águas. Não viram Jesus saindo correndo, mas o barco dele está aqui, o barco com o qual ele veio e continua aqui. Cadê Jesus? Vamos atrás de Jesus. Eu quero mais pão, eu quero mais peixe, eu quero mais coisas. Eu quero mais bens da terra. Eu quero e ele pode dar. Vamos atrás dele. E aquela multidão que você viu aqui, que está escrito, que estava seguindo Jesus, correu atrás dele. Hoje tem multidões correndo atrás daquilo que não tem nada a ver com Deus. Amados, escute o que eu estou falando. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Muito embora a salvação tenha vindo dos judeus. Por quê? Aqueles que creram receberam o Espírito Santo e começou a igreja. E até o ano 60, mais ou menos, era só composta de judeus a igreja. Por isso que Jesus tinha dito à mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. E Jesus continuou a caminhada dele, no dia seguinte aquelas multidões foram atrás de Jesus, e encontraram Jesus, onde é que tu estavas, mestre? Estávamos te procurando. E aí ele começou a lascar uma palavra tremenda. Vocês estão correndo atrás da comida que perece.
Mas a comida que eu vim trazer é aquela que permanece para a vida eterna. E o Filho do Homem veio trazer porque o Pai o marcou com seu selo. E Jesus falou, mesmo assim eles não entenderam. E aí, no versículo 36 e 37, me acompanhe. Olha o que ele diz. E aqui tem um segredo. Tem uma chave. Em nome de Jesus, se você entender, vai mudar totalmente o teu foco e a tua motivação a partir de hoje. Você não se engane. Neste tempo, vai aparecer claro a diferença daquele que é de Deus e daquele que não é de Deus. Daquele que serve, a palavra diz, e vai se cumprir, daquele que serve e daquele que não serve. Não, deixa eu pôr aquele que serve do lado direito. Aquele que serve e aquele que não serve. Vai aparecer claro, para que as pessoas discernam o que ela quer, porque depende das nossas escolhas. Essa questão de motivação é escolha. Deus não é culpado das escolhas erradas. Deus não pode ser impositivo com você e falar, você tem que fazer isso, senão eu te arrebento. Deus não faz isso. Ele propõe. Aqui está a vida eterna. Aqui está o poder da minha palavra, o poder da minha presença. Aqui está as coisas gloriosas, as coisas dos céus. Aqui está o meu conhecimento. Você quer? O outro caminho é o caminho que leva à morte. O que você quer? Escolha. Escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, ou para que tu vivas eternamente, e vivas eternamente na minha presença. É uma questão de escolha, amados. E é isso que Jesus estava falando. O que vocês querem? Vocês querem só as coisas daqui? Tudo bem, vocês estão escolhendo. Então vocês vão ficar aqui. Se ele estivesse falando isso, e aqui ele diz assim, no versículo 35, no versículo 30, vamos ler 35 também. Então Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida. Interessante, Jesus continuou pregando para eles. Mesmo sabendo da motivação errada, ele tinha que pregar, ele tinha que falar quem era ele e o que ele tinha vindo fazer. Aquele que vem a mim e não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Será que eles não tinham entendido que era o Messias que estava falando aquilo? Era o Cristo esperado que estava dizendo aquilo, amados? Mas como vos disse, vós me vistes e contudo não crestes. Agora ele diz uma coisa muito importante e que precisa ser importante na sua vida. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Como? O que significa isso? Quem te conduz a Cristo é o Pai. Como ele te conduz? Quando ele te conduz a Cristo é para você ser feitura dele, para você ser semelhante a ele, para você ter o caráter dele. Então, por isso que o Pai te conduz a Cristo, porque senão você vai ficar só no campo periférico, só na superficialidade, e vai continuar buscando a Deus por aquilo que você precisa. Tudo bem que a princípio até muitos buscam a Deus por aquilo que precisa, no início. Mas depois, conforme vai andando, e conforme vai conhecendo, e aí a mentalidade precisa mudar. E aí o foco precisa mudar, a motivação precisa mudar. Tudo bem. Aí sim, mas tem gente que fica com a motivação errada, do jeito que entrou e vai até o fim com a motivação errada. Então o Pai, que está ali observando o coração, ele não pode levar a Cristo. Entenda isso, quem te envia a Cristo é o Pai, ele está falando aqui, não sou eu que estou falando, ele que está falando, porque depende do seu coração. Se você o quer, se o teu coração quer e deseja, o Pai fala assim, filho, esse é nosso, forma ele então para nós, forma a tua feitura, forma o teu caráter na vida dele, para que ele seja o nosso representante aí na terra, aleluia, oh aleluia mesmo, forma esse também, forma cada um aqui, no teu caráter, Senhor, aleluia. Ele fala, de maneira nenhuma eu vou poder lançar esse fora, porque é o Pai que me enviou. E o Pai sabe o que faz.
Por isso, tem o seguinte, por isso ele falava as palavras do Pai, não dele mesmo. Porque as palavras do Pai, conforme as pessoas queriam, conforme as pessoas desejavam, e eram tocadas porque queriam as palavras do Pai, então o Pai falava, esse é teu também, meu filho. Aleluia! Oh, glória a Deus, porque não eram palavras humanas. Não eram palavras das pessoas, por isso que tem muita invenção de moda hoje. É salzinho grosso, é lencinho vermelho, lencinho cor-de-rosa, lencinho azul, lencinho preto até, já deve ter. Lencinho cheio de florzinha. A vassoura que varre os espíritos malignos. Até parece que o diabo vai rir disso. Uma vassoura, o que é isso? Eu vou comer toda essa piaçaba aí. Vou pegar a vassoura e vou dar na cabeça dele ainda. Sem piaçaba. Isso, acho que nem existe mais vassoura de piaçaba. Tem. Essas são boas, né? É boa para dar na cabeça do diabo. Entendam isso. Mas o diabo está pegando a vassoura e dando na cabeça de muita gente. Porque está querendo, não, você tem que pôr o mezuzá na porta. E custa R$500, tá? E uma multidão está comprando isso. Porque dá sorte, tem que pôr o mezuzá. Amados, você é de Cristo ou você é de quem? Ou não, você não. Mas a pessoa é de Cristo, é de quem? Como é que é isso, gente? Entenda. A igreja primitiva, a igreja que começou, ficava vendendo lencinho ungido, tijolo de Jerusalém, a pedra da mina de Salomão, pedacinho de ouro da arca, não sei como acharam o pedacinho de ouro da arca. Eles estão achando cada coisa que até o diabo está duvidando. Eu falo, ele está melhor que eu. Ele está melhor que eu preciso aprender com ele. Amados, é verdade. Cada coisa, uma multidão está crendo nisso. Eu não entendo. Por quê? Tudo bem. Meu povo padece ou perece por falta de conhecimento. Por que tem pastor se suicidando? Eu já falei com muita gente a respeito disso. Porque é impossível uma pessoa que conheceu a Cristo e que tem Cristo formado nele possa suicidar-se. Dói no coração isso, de fato entristece, nos deixa alarmados, nos deixa espantados com um negócio desse. Pastor conhecido, presidente de pastores, uma pessoa muito importante da sua denominação. Sabe por quê? Falta de conhecimento. Por que você veio aqui hoje? Você quer o conhecimento do céu. Não só o que você está ouvindo agora, mas a partir do que você está ouvindo, precisa, só se a tua motivação estiver errada, precisa brotar em você o desejo de conhecer mais. Puxa, é isso, Jesus é isso, eu quero conhecer mais. A glória de Deus é essa, a presença de Deus é essa. Eu preciso conhecê-lo mais. Por isso que diz lá em Oséias capítulo 6, versículo 2, buscai, prossiga no conhecimento dele, até que seja um dia claro, e ele venha e te levante, aleluia, como chuva ele virá, amados, vamos ter o conhecimento dele. Por isso que aconteceu isso, falta de conhecimento. Aí eu volto a falar, meu povo perece por falta de conhecimento. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, aquele que destruir o meu santuário, porque a pessoa pode ser santuário de Deus ou não. Então você é templo do Espírito Santo. Aquele que destruir o meu santuário, eu o destruirei. Amém, amados? Não fica apavorado, é isso mesmo. Eu quero a glória de Deus, eu quero conhecimento deste Deus tão tremendo que deixou, que estabeleceu para que todas as coisas, toda um arsenal de coisas, para que de fato eu o conhecesse e me aproximasse dele, fosse uma influência, um canal de influência na terra. Eu quero ser influência na terra, amados. Onde eu estiver, eu quero ser influência na vida das pessoas. E eu quero manifestar o caráter que ele me propôs, o caráter do Filho, porque eu escolhi isso. Então é uma questão de escolha. Escolha isso e viverás. Amém, amados? E ele disse isso. Mas olha só uma coisa. Abre em Zacarias capítulo 12. Aquilo que aconteceu lá, você vai começar a entender mais profundamente o que eu quero te dizer. E foi um gatilho. O que Jesus operou lá foi um gatilho de avivamento.
Poderia ter acontecido um grande avivamento ali. Ah, mas pastor, o Espírito Santo não tinha sido derramado. Mas Deus é o Deus dos impossíveis. Ia ser de acordo com o quebrantamento do coração deles. Amém, amados? Escuta, Zacarias capítulo 12. Agora o diabo vai ser pisoteado em nome de Jesus. Por que você acha que as nações querem destruir Israel? Venham, varramos Israel do mapa. Isso está em Salmo já. É isso que eles estão falando. O Irã está falando. A Turquia está falando e outros países estão falando. Vamos destruir, acabar com Israel. Por que o diabo quer isso? Uma perguntinha para você. Por que ele quer isso? Não perceberam? Por que ele quer isso? Porque se Israel é varrido do mapa, Jesus não pode voltar. Mas a palavra diz que ele vai voltar e vai entrar lá. Amém? Ei, para bom entendedor, meia palavra basta. Zacarias capítulo 12. Olha aqui. Versículo 1 primeiro. Tem tudo a ver com o que eu estou falando, amém? Não deixa desviar a sua atenção, porque isso é importante para você, assim como foi importante para mim. É esta a palavra do Senhor acerca de Israel. Diz o Senhor, o que estende o céu, funda a terra e forma o espírito do homem dentro dele. Por que Deus fez isso? Nós não somos alma vivente. Por que Deus formou? Quando você estava sendo formado no ventre da tua mãe, Deus veio, colocou a mão lá dentro e formou o espírito dele, que vem dele, que estava com ele já. Ele pegou, trouxe um espírito específico para você, porque cada um tem uma impressão digital diferente do outro. Nós somos individualmente únicos para Deus. Amém, amados? Então ele vai lá e forma o espírito que vem do céu e forma dentro do... Não estou falando do Espírito Santo. Por que Deus formou o espírito do homem dentro dele? Para que Deus pudesse morar lá. Para que o homem pudesse ter o conhecimento da glória de Deus, o conhecimento das coisas de Deus no espírito dele. Amém? Dê um aplauso a Jesus. Então Deus, ele fez isso. Agora, Deus jamais ia pegar, por exemplo, ele pega lá A, B e C e fala, esses vão para o céu, vão ter a vida eterna. Pega Y, Z, X, esses vão para o inferno. E Deus ia fazer isso? A palavra diz em 2 Pedro, que o desejo de Deus é que todos alcancem a salvação, aleluia, meu Deus. Por isso você tem que jogar na lata de lixo essa teologia da predestinação, que é lixo, é diabólico. Deus jamais ia fazer um negócio desse. Porque se ele formou o espírito do homem dentro dele, para que ele viesse habitar dentro, como é que ele ia fazer um negócio desse, gente? Entendeu, amados? Isso depende da escolha. Porque senão nós seríamos robôs. Se tudo já tivesse determinado, como se Deus apertasse botões, nós seríamos meros robôs. Se estava tudo já predestinado, nós éramos robôs. Por isso que Deus é perfeito. Ele não nos criou como robôs, nos criou com livre-arbítrio. Nós escolhemos aquilo que queremos. Amém, amados? E glória a Deus por isso. Por isso Deus é perfeitíssimo. Aleluia! Aleluia! E aí, o profeta está dizendo, e ele diz, quando Jesus voltar para eles, porque eles não receberam, mas vai chegar um momento de tanta angústia na vida deles, de tanto aperto, que vai ser o maior aperto que eles já receberam, a tribulação que eles vão sofrer, não houve antes e nem depois dela haverá, porque vai ser algo muito difícil. Então ali eles vão clamar, olha, venha Jesus, aí eles vão reconhecer que Jesus era o Messias, e eles vão clamar, e aí no versículo 10, pá, olha só, por isso que eu disse que ali, na multiplicação dos pães, no meio daquela multidão, poderia ter acontecido um grande avivamento, porque ali foi disparado um gatilho. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas.
olharão para mim, porque Jesus vai se revelar pessoalmente a eles quando ele voltar e pisar no Monte das Oliveiras e entrar lá em Jerusalém, pela porta do sol, porta que está marcada, por onde ele vai entrar, e aí eles vão reconhecer, e aí Deus derrama o Espírito de graça e de súplicas, olharão para mim, a quem traspassaram, e reprantearão, como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como quem chora pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon no vale do Megido. É o seguinte, se ali, naquele momento da multiplicação, eles olham para ele e falam, este é o Cristo, eles iam começar a chorar profundamente, e ali Deus derramaria o espírito de súplicas e da graça sobre eles, porque eles estariam reconhecendo que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo. Ali, se eles tivessem aberto o espírito deles, o coração deles, para reconhecer o que estava acontecendo, e as palavras que ele estava dizendo, ali viria o espírito de súplicas e de graça, e eles reconheceriam, e haveria um grande poder em toda a terra de Israel. Aplaudam a Jesus! Foi disparado um gatilho naquele dia, como tem sido disparado desde aquele tempo, amados. Mas muitos preferem olhar para o homem e elegê-lo como o rei deles. O fulano é o bambambam, o ciclano é o bambambam, e não reconhecem que é Deus chamando para o avivamento, Deus chamando para um tremendo poder e a manifestação de glória. Mas ele vai de manifestar para aqueles que quiserem, para aqueles que almejarem isso, Deus vai fazer, para aqueles que optarem por isso, Deus vai fazer, e a tua casa, a tua vida, nunca mais será a mesma, como eles tiveram essa oportunidade, nós temos tido oportunidades, não vamos mais perder essas oportunidades, amados, em nome de Jesus. E ele continua falando em João capítulo 6, eita nós, eu me esforço para que você compreenda isso. Mesmo como eu compreendi, eu quero que você compreenda, amados. E não é difícil de Deus fazer o avivamento. Aleluia. E ele continua ministrando e chega no versículo 44 de João capítulo 6. Ele diz a mesma coisa. Porque ele está pregando, ele está falando, e aquela turminha do barulho não estava entendendo nada. Estavam fazendo barulho, porque havia um alvoroço. Uau, Jesus! Uau! Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. O que ele fala aqui? Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Estão entendendo? Como é que o Pai traz? Teu coração. Teu coração vai determinar isso, amados. Teu coração. Você pode começar a viver algo poderoso. Cristo pode viver intensamente por meio da tua vida. E você poderá multiplicar a presença dele nas outras vidas. Porque é isso que ele quer. E é isso que Jesus queria também. Aleluia, o Cristo que estava nele queria que fosse multiplicado, mas eles não entenderam, por isso que ele teve que dizer isso. Ele continua falando, e aqui tem um tremendo gatilho, que está no versículo 54. Quem come a minha carne, é o que você está recebendo agora, hein? E bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Sabe o que ele estava falando aqui? Comer a carne, porque ele é a palavra. Você está comendo neste momento. Estou comendo, eu quero, eu estou me nutrindo disso. E pelo fato de eu estar me nutrindo disso, eu estou absorvendo o sangue da aliança em mim. Eu estou me aliançando com Ele. Eu estou me comprometendo com Ele, porque Ele é a verdade com a minha vida. Eu estou me comprometendo com os céus. Eu estou de fato me inclinando a Ele. Eu quero andar nele. Aí Ele fala: esse é meu. Esse tem o poder de vida indissolúvel. Este tem o poder da vida eterna. Dê um aplauso a Jesus. É isso que Ele está falando. Olha, amados,
Se aquela multidão tivesse comido o que ele estava falando, tivesse compreendido o que ele estava falando, imagina o que ia acontecer. Porque tinha milhares de pessoas, milhares que ouviram isto. Se tivessem dito, ele é o Cristo, ele é o Cristo, ele é o Cristo, eu quero esta palavra, eu quero estas palavras de vida eterna. Eu quero esse conhecimento na minha vida. Eu quero esse poder, o poder de vida indissolúvel em mim. Eu estou entendendo, meu espírito se abriu para isso. Por isso que ele diz lá na frente, por isso as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a terra, é com o céu. Espírito e vida. Espírito não é matéria, espírito é celestial, vida celestial, vida indissolúvel na vida da pessoa. É isso que ele estava dizendo. Se eles tivessem compreendido e tivessem aceito aquele gatilho, amados, mas eles não aceitaram por nossa causa, para que nós tivéssemos isso, amém? Para que nós tivéssemos isso, só que tem muita gente que não está querendo ainda. Meu Deus santo. E aí o seguinte, olha o que ele diz lá na frente, porque ele vai falando, ele vai ministrando, o que eu falei aqui, o Espírito vivifica, a carne para nada serve, aquilo que você deseja no teu coração que é da terra, para nada serve, ele está falando. Isso aí Deus pode te dar, ó. É isso que você precisa. Agora eu vejo que tu és meu. Agora eu vejo que tu tens o meu caráter em você, porque você quis, você optou por isso. Agora, o que você precisa aqui, toma. Toma, porque eu sei que, mesmo se eu te der, você não vai se desviar de mim. Você não vai se afastar de mim, porque agora eu te conheço. Agora você é conhecido meu. Agora você é íntimo meu. Amém, amados? É isso que ele estava pregando. E aí, a multidão, aquelas milhares de pessoas não queriam andar mais com Jesus. E aí, por isso ele fala, no versículo 65, ele fala de novo. É por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ele fala 3 vezes. Por que ele fala 3 vezes? Porque Deus faz dessa maneira. Deus está focando intensamente o teu espírito neste momento para saber o que você quer. E o que você vai fazer quando você sair daqui? Feche teus olhos. Aleluia. Vem aqui alguém cantar alguma coisa. Vem aqui. Vamos cantar juntos isso, vamos louvar juntos isso. Para que realmente seja o desejo do teu coração. Aleluia. Considera a vida de Cristo. Não mudaria muita coisa? Pois é, vai mudar muita coisa. Considera a vida de Cristo em você. Vai mudar muita coisa? Dá tudo. Deus vai mudar tudo. Porque vão ver Cristo em você. Dá tudo. Considera a vida de Cristo em ti. Não vai mudar muita coisa? Lógico que vai. Receba. Deus vai mudar muita coisa em tua volta. Você vai viver com foco diferente. Deus está alterando muitas coisas. E a fé que vai começar a manifestar em ti, rompa fronteiras.
Aumente o território de Deus na tua vida e naqueles que estão em tua volta, amassurianda, para que também eles façam com que o território de Deus aumente na vida deles e naqueles que vão ouvir, vão ser tocados por isso. Aleluia. Ei. Louva junto. Santo Deus, ajuda-me. Fica de pé no seu lugar. Santo Deus, tu és simples como Jesus, apenas como Jesus. Manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Aleluia. Saiba que tu és candeia que foi acesa. Não deixa a candeia apagar, ela já foi acesa. Ela precisa ficar no alto, no velador, para que todos naquela casa sejam iluminados por ela. Ela amassuriando que Cristo se reflita através de você na vida deles, para que através da vida deles também Cristo se reflita na vida de muitos. Igual a coração igual ao teu. Mais um minuto. Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me. Santo como tu és. Apenas como Jesus. Alô. Coloca o caráter de Jesus em mim.
pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Ao meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tu és simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. O coração é igual ao teu. Eis-me aqui, disponível estou. Usa-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso
manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. O pecado coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Aleluia. 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 Shere mama malabasturika. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Lama sabia laba. Deus está mexendo na sua pressão arterial. Hein? O diabo queria lançar uma depressão na sua vida. Sabe do que eu estou falando? Porque veio muita tristeza, angústia. E o diabo lançou muitos pensamentos. Pensamentos de morte. Pensamentos de abandono. Pensamentos de desamparo. Mas tem um que está te amparando. Que é Cristo. Tem um que está sustentando a sua vida. E eu te digo, vai continuar sustentando. Então Deus está plantando um testemunho no seu coração. Para que muitos vejam aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele quer fazer. A sua sobrenaturalidade. Você vai começar a conhecer coisas que ainda não conhecia da parte de Deus. O cuidado de Deus para com a tua vida. Esses pensamentos estão sendo dissipados, pensamentos de morte, lamassuriana, de abandonar tudo. Para você entender que Deus está falando contigo. Você queria ir para um lugar que ninguém te conhecesse. Que ninguém tivesse ouvido falar de você. E ali você ia querer dar um fim na sua própria vida. Mas o Senhor te ama tanto. Ele te trouxe aqui para te dizer isso hoje, meu amado. Para te dizer que Ele acredita em ti. Que Ele formou o teu espírito em você, dentro de você.
para querer te levantar com um grande testemunho. Hoje o Senhor te cura, porque Ele é aquele que te cura. O Senhor é aquele que te sara. O Senhor é aquele que faz valer a presença dEle na sua vida. Para que muitos saibam, muitos vejam que Ele é Deus, que Ele pode fazer e que Ele faz mesmo. E quando Ele decide, Ele faz. O homem queira ou não queira, pessoas vão ficar espantadas com aquilo que Ele vai fazer através da sua. Vão vir pessoas que vão comer pelas tuas mãos. Escuta o que eu estou falando. Pessoas que não queriam nada, que não queriam te ouvir e te chamaram de louca, lamassurica. E falaram muitas coisas, mas entenda, não foram as pessoas, era o diabo que queria aprontar para o seu lado.